Bem, sejam bem-vindos à aula 2 do Discurso como Gente. Nessa aula nós vamos falar sobre o funcionamento humano. Estou olhando para baixo porque estou com o computador aqui na minha frente e aqui em cima está a câmera que está me filmando. Beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, com o nosso velho e bom PDF. Para a gente começar. Vamos lá. A gente está na aula 2, né? O funcionamento humano, a gente ainda tem aí aula 3, 4, 5, 6. Eu estou repensando essa aula 6, que é a aula do TikTok. Né? Hoje, inclusive, eu só tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando que eu não vou mais produzir conteúdo para o TikTok, porque eu acredito que esse negócio é um negócio insalubre e, e eu não quero contribuir com essa maluquice que é o TikTok. Eu acho que a gente pode fazer coisa mais, mais proveitosa nesta vida. Beleza? Então vamos lá. Funcionamento do ser humano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper e mandar a dúvida. Vou mandar aqui no chat que depois eu volto lendo. Beleza? Essa aula eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque ela é uma aula que muito provavelmente é um conteúdo que vocês nunca viram, não que eu seja uma pessoa especial, mas que realmente é um conteúdo que eu tentei explicar o funcionamento do ser humano de um modo simples, mas eu preciso de atenção de vocês, tá? Para a gente começar, antes de eu passar para o próximo slide, vocês fizeram um plano de estar aqui comigo hoje, certo? Então, eu avisei vocês ali no grupo que nós teríamos aula às quartas-feiras e vocês fizeram um plano de estar aqui comigo hoje. Pois bem, vocês agora estão cumprindo esse plano, não é isso? Então, vocês planejaram e agora vocês estão cumprindo o que vocês planejaram comigo e eu estou cumprindo o que eu planejei com vocês. Eu planejei estar aqui às quartas, às 19 horas e estou, pois bem, no palco, cumprindo o meu papel. Ao mesmo tempo que eu estou cumprindo e vocês também, eu estou julgando o que eu estou cumprindo e vocês estão julgando o que vocês estão cumprindo, não é? Então, à medida que eu vou falando, vocês vão julgando. Bom, julgando mal, julgando bem, julgando mal. Daqui a pouco vocês vão entender isso aqui que eu estou falando, tá? O funcionamento humano, ele começa dessa forma. Essa aula, ela começa assim, né? Todo ser humano, ele faz planos, ele vive ou não esses planos, e ele é capaz de julgar esses planos, né? Comecemos. Quando a gente fala em funcionamento do ser humano, a gente precisa entender uma coisa. A vida, a produção de conteúdo, ela é uma tentativa de representação da vida humana, né? E se a gente puxar na história, quando a gente está falando ali de, de representação da vida, aquilo que mais se aproxima da representação da vida humana é o teatro, né? Então a gente tem uma pessoa que escreve o roteiro, ou seja, o roteirista. A gente tem os personagens que sobem ao palco e a gente tem o crítico, que é a plateia, né? Então nós temos um personagem, um roteirista e o crítico. A plateia vai julgar aquela peça uma peça boa ou vai julgar uma peça má, não é? Quando a gente está falando de produção de conteúdo, a gente também está falando sobre representação dessa vida, onde a gente tem um roteiro, a gente tem um personagem que cumpre isso e a gente tem um crítico, tá? E é muito importante, eu quero abrir esse parênteses, que é o seguinte: todo o imaginário da população brasileira, ele tem um berço aqui no Brasil, chamado Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é responsável pela produção cultural do nosso país, grande parte dela, sobretudo da construção do imaginário das pessoas que nos escutam e o nosso próprio imaginário. Com as novelas, os reality shows, os programas de televisão, o banheiro do Gugu e por aí vai, né? Que apesar de não ser do meu tempo, mas eu conheço. Então, o teatro, a novela, o reality show, ele é uma tentativa de representação do que é a vida humana, de como que funciona o ser humano, certo? Com um roteiro, com um personagem ou personagens e com um crítico, beleza? Então a gente entra aqui e aqui eu
preciso que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui não é fácil de ser entendido, mas uma vez entendido, tudo muda, tá? O ser humano, ele tem um ciclo que eu chamei aqui de ciclo do ser humano, que ele começa com os nossos roteiros, digamos assim. Então, vamos lá. Vamos por partes. Quando vocês me ouvirem falando, quando eu estou em call de vendas, eu falo assim, vamos por partes, é porque o negócio vai pegar fogo. Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro para esse carinha aqui, ó, o personagem, né? Aliás, vamos de fora para dentro. A gente tem ali uma linha embaixo, que vai do passado para o futuro, passando pelo presente, e uma linha ao lado, que vai da matéria, do material para o imaterial. Certo? Vocês vão entender isso aqui. Lembrem que isso aqui é uma aula, é um curso sobre produção de conteúdo, tá? A gente tem um personagem. Esse personagem, ele vive no mundo. Somos nós. Eu estou aqui no meu personagem, né? Não necessariamente no sentido caricato, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam isso. No personagem. E, por exemplo, eu estou tomando o meu café agora. Esse personagem, que é isso aqui que está no centro, tá? O personagem, ele é sempre atraído por um bem. Sempre. Certo? Ele é sempre atraído por um bem. E aqui eu quero dar dois exemplos. Já já a gente entra no exemplo do cafezinho, mas antes eu quero falar com vocês sobre como é tão fácil entender as pessoas que amam a matéria, que amam ter bens materiais ou dinheiro ou a luxúria, né? O que é uma pessoa que ama a matéria? O carro. O que é o carro para uma pessoa, por exemplo, que ama aquilo, que aquilo ali está acima de tudo? Aquilo é um bem para ela, um bem elevado. E ela ama. Então, olhem essas duas palavras aqui, ó, temperança e amor. Ela ama a matéria, certo? O personagem, a todo momento, ele está sendo temperado. Então, você, quando passa lá 8 horas rolando o feed do Instagram, não ache que aquilo ali está entrando na sua vida e indo embora sem ocupar um lugar. É como se, por exemplo, eu tomei esse café agora. Eu fui temperado pelo café no sentido de que agora o café já não é mais tão café, porque agora ele virou eu. Entende? Ele passou para dentro de mim, então ele já está dentro da minha circulação e ele tá. Eu fui temperado por ele. Beleza, por partes. Personagem. O personagem ele é aquele cara que vive no presente, que é atraído por um bem. Aqui eu coloquei um cafezinho. E ele se tempera desse bem que ele é atraído, tá? Então, por exemplo, agora vamos para o crítico, tá? Qual que é a função do crítico no mundo? Produzir crenças. Então, quando a gente fala assim, quando vocês escutam falar assim, ó, quais são as crenças do teu público? É isso aqui que eles estão tentando dizer. Só que eles não entenderam. A teoria é falha. Mas é isso aqui que eles estão tentando dizer. Eu tomei um café. Aqui, ó. Fui atraído por um bem. Café. Tomei o café. Agora eu fiz uma crítica sobre o café. Produzi uma crença. Esse café tá gelado. Ele deveria estar quente, mas não tá. Eu fiz ele 6 horas da manhã, então por isso que ele tá gelado. Eu produzi um juízo sobre ele. Ele está gelado. Beleza? Então, a função do crítico é produzir juízos, crenças, tá? O café está gelado. Agora entra o meu roteirista, automaticamente. Eu preciso fazer um roteiro para que esse café não esteja gelado. Que é, amanhã eu vou fazer um café às 6 da manhã. Olha o plano. E eu sei que o meu café vai ficar gelado, vai ficar quente até as 2 da tarde, por exemplo, porque meu café, a minha garrafa é ruim. Então eu vou incluir no meu plano um café às 2 da tarde, um novo café, para que quando eu estiver dando aula, esse café esteja quente. Beleza? Então, o meu personagem tomou um café, fez um juízo sobre esse café, ele foi lá no passado, né? Ele já não está mais no presente, passou, tomei o café, passou. Então aqui, ó, por isso passado, presente e futuro, tá? Passou.
Fiz um juízo sobre o café. Agora eu traço um plano, porque eu tenho um juízo dele, um juízo correto. Ele está gelado, está ruim, certo? Maravilha. Agora vamos olhar para o roteirista. Olhamos para o personagem que é sempre atraído por um bem e está sempre sendo atraído por esse bem. É como se fosse uma força puxando ele para o bem, né? Esse personagem, quando ele prova do bem, ou seja, vocês, por exemplo, estão assistindo essa aula. Provavelmente, agora na cabeça de vocês, vocês provaram da aula, né? Pelos sentidos. Vocês estão vendo e me ouvindo. Provavelmente na cabeça de vocês está assim, cara, o que que esse cara está falando? Vocês estão começando a fazer juízos sobre o que eu estou falando. E aí, vocês vão começar a traçar um plano que pode ser executado agora na aula. Pô, vou embora. Eu não estou entendendo nada. Ou vou ficar porque eu quero entender. Percebe? A atuação do ciclo, o ciclo do ser humano sendo feito aqui nesse momento. Vocês estão provando uma aula, estão fazendo juízo sobre ela e estão fazendo um plano sobre ela, tá? Como que o roteirista, que é esse personagem, digamos assim, esse terceiro personagem, né? Porque o personagem mesmo é o cara que vive no presente. O roteirista ele vive no futuro, fazendo planos. Como que ele funciona? Pela esperança e pela prudência. Então, por exemplo, eu falei com a Fran não tá aqui nessa aula, eu acho. Ela tá, não sei, acho que não. Não tá. Eu falei com a Fran, ela quer ser social media, né? Ela quer ser social media. Aí eu falei com ela, falei, olha, o produto, eu acho que é um bom produto para um social media. No sentido, você vai entender como que produz conteúdo, vai entender o ser humano, vai entender como que funcionam as plataformas, maravilha. O que que eu fiz com a Fran? Eu trabalhei nela uma esperança. Eu coloquei no roteiro de vida de ser social media uma esperança. Falei, olha, eu acho que esse produto é para você. Aí ela, opa, a esperança já atiçou, né? Falei, ih, verdade. Acho que sim. E aqui que tá o grande ponto. Por que que as pessoas se ferram nessa vida? Porque elas são incapazes de produzir bons roteiros. Elas são incapazes de produzir bons roteiros. Então, você percebe, quantos cursos vocês já compraram na internet? Eu já comprei vários, no impulso. Por quê? Porque eu esqueci ou eu não tinha um roteiro de vida. Quando você não tem um roteiro de vida, alguém vai dar o seu roteiro de vida. Já falei isso num vídeo que eu postei no Instagram. Rafael, produzir conteúdo é para mim? Não sei, tá no teu roteiro de vida? Encaixa no roteiro que tu fez. Ah, não tem um roteiro. Ah, então pronto, não é. Então, tu vai ser tomado. Alguém vai roubar a tua atenção, que é isso que acontece na internet, e o teu roteiro que não existe vai virar o roteiro de alguém. Ou você tem um roteiro, ou você está no roteiro de alguém. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. O João que te escuta no Instagram, no YouTube, ele te escuta com essas três pessoas. Ele não te escuta só como personagem, que é atraído, por exemplo, por aquilo que ele ama. O que que o brasileiro ama, por exemplo? Por que que falar de tigrinho aqui dá tão certo? O que que o brasileiro ama? Dinheiro. Então, o brasileiro, lembra, o personagem é sempre atraído por aquilo que ele ama, por um bem para ele. O que que o brasileiro ama? Dinheiro. O que que o brasileiro mais ama? Luxúria. Por que que mulher que posta foto de biquíni, essas porra, tem 1 milhão de curtidas? Porque o brasileiro ama isso. Não, não somente o brasileiro, tá? Eu tô falando brasileiro porque nós estamos no Brasil. Mas porque isso é a capacidade operativa mais baixa do ser humano. A atração, né? Pelos olhos. A vulgaridade, a luxúria, etc. Tá? Então, o João que te escuta, ele te escuta. Com o personagem dele no palco, o que que seria esse palco? O Instagram é um palco. O YouTube é outro palco. O Substack é outro palco. O TikTok é outro palco. O João que te escuta, ele está no palco com o personagem. Ao mesmo tempo que ele está fazendo juízos sobre aquilo que ele está escutando. Que é, vou ouvir esse cara ou não vou ouvir esse cara. Vou continuar seguindo, não vou continuar. O que que são esses juízos aqui? Essas decisões. É exatamente isso. Eu falei, cara, eu vi um anúncio muito bom, cara. Agora, eu quero seguir esse cara. Está no meu plano ser aluno dele.
Eu botei no meu plano, tá lá, o roteirista fazendo o trabalho. Só que eu ainda não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu entro no palco e viro aluno do cara. Porque eu fiz um juízo sobre ele. Entendido aqui? Esse lado do material para o imaterial é o personagem, obviamente, ele vive na matéria. Somos nós aqui no palco. Estou falando com vocês. O crítico e o roteirista, eles vivem numa certa imaterialidade. Percebe? O crítico está no passado. O roteirista ele está no futuro. Ele não existe ainda, ele não é matéria. Tá? Por isso que essa subida para o imaterial e por isso que do passado, presente, futuro. Deu para entender isso aqui? O ciclo do ser humano, você prova uma coisa, você cria um juízo sobre ela, você coloca ou não ela no seu roteiro. Colocou no roteiro, aí você entra no palco, faz de novo. Não colocou no roteiro? Beleza, tu vai entrar no palco em outro momento com outra coisa. Sempre é assim. O ciclo do ser humano é esse. Eu assisto um vídeo no YouTube, meu personagem. Por exemplo, sobre. Eu estou estruturando o setor financeiro aqui da empresa, jurídico, financeiro e jurídico. Aí eu estou procurando, me temperando disso, não é? Porque isso é um bem para mim. Eu preciso estruturar o setor financeiro e jurídico da minha empresa. Então, cada vez mais eu estou assistindo coisas. Beleza. Eu faço críticas. Eu vejo vários vídeos, eu vejo vários professores. Falo, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Eu tenho as minhas críticas. E aí eu ponho os meus roteiros. Eu falo, opa, agora eu preciso montar uma DRE. Alguém sabe o que é um DRE? É uma planilha financeira, digamos assim. Agora eu preciso fazer bons contratos para minha mentoria. Agora eu preciso fazer isso para tal coisa. Agora eu preciso botar um anúncio assim. Percebe? Eu vou atrás daquilo que é um bem, eu faço os juízos e eu coloco isso no meu roteiro. Beleza? Então, o João que te escuta em três pessoas, ele não te escuta em uma pessoa. Tá? Por que que a primeira aula foi o que é produzir conteúdo? Porque tudo começa pelo discurso. Seja ele falado ou seja ele não falado. Existe uma frase que diz o seguinte: nada chega ao mundo do intelecto sem antes passar pelos sentidos. O que é que essa frase quer dizer? É impossível que você pense numa coisa que você não viu. É impossível que você imagine uma coisa que você não viu. Lembra da primeira aula que eu pedi para vocês imaginarem um axolote e todo mundo foi incapaz de imaginar? Por quê? Porque vocês nunca viram. Então tudo começa por fazer com que o meu ouvinte escute o que eu estou falando. Tudo começa pelo discurso. Sem o domínio do discurso, você é incapaz de falar com essas pessoas aqui. Com as três pessoas, por exemplo. Tá? Então tudo começa pelo discurso. Então vamos lá. O João aqui, ele é nosso personagem, tá? Eu queria saber cadê minha água. Eu enchi o copo e não trouxe, né? Ou não sei, cadê? Peraí, gente, deixa eu só pegar minha água aqui. 2 minutos. Não, 2 minutos não. 15 segundos. Maravilha. Voltando. O João, o João, o personagem, ele tá no palco. Ele tá lá no Instagram, ele tá lá, scrollando o Instagram, o YouTube. Aí você aparece. Você apareceu. Pum. Aí o João crítico te viu, né? Ele viu lá o teu anúncio, o teu conteúdo. O que é essa transição entre o personagem e o crítico que as pessoas falam aqui nas redes sociais? São os 3 segundos para chamar a atenção. Existe um personagem do outro lado que precisa ser chamado a atenção para julgar o que você está falando. Beleza? Existe uma pessoa que precisa prestar atenção em você. Tu precisa ativar, eu vou usar esse termo, tá? Ativar alguma coisa e fazer com que ela pare naquele palco e te coloque no roteiro dela. A partir desse momento que o personagem entrou no palco e te colocou no roteiro, ou seja, viu um anúncio teu, um conteúdo teu e parou para assistir, esse é o primeiro passo, que é agora você precisa falar com as crenças dessa pessoa, com as crenças dela. Por quê? Porque é a partir da crença que esse cara ele vai fazer um bom juízo sobre você, sobre aquilo que você está falando, ou um mau juízo sobre você. Ok?
Beleza, o personagem foi atraído. Agora, você vai falar com as crenças dele e fazer com que ele faça um bom juízo sobre isso. Para quê? Para que ele te ponha no roteiro dele. Seja o roteiro de ir, seja o roteiro de clicar e cair numa página de vendas, seja o roteiro de clicar e cair num vídeo de vendas. A CTA, Call to Action, nada mais é do que fazer com que uma pessoa te coloque no roteiro dela. É ganhar o roteiro dela. Cada vez que você aparece num conteúdo, você precisa ganhar espaço no roteiro do ouvinte. Opa, esse cara tá falando uma coisa legal. Vou continuar ouvindo. O que que é isso? Vou continuar ouvindo. Coloquei ele no meu roteiro porque eu acho que ele tá falando uma coisa legal. Beleza? Percebam, essa história de 3 segundos, disso, aquilo, isso funciona? Funciona. Mas você precisa saber por que que você faz isso. Com quem você está falando, como você fala. Por quê? Porque senão, o que é que vai acontecer? Você vai chamar a atenção a todo custo. Imagina um homem barbado. Eu sempre dou esse exemplo. De 40 anos. Alguém mandou um chat. Beleza, valeu, Luciano. Valeu. Imagina um homem barbado, de 40 anos, uma mulher que tem 5 filhos, tendo que fazer transição, virando de cabeça para baixo, dançando para chamar a atenção. É isso que está acontecendo no Instagram. Por quê? Primeiro, as pessoas não dominam o discurso, elas não sabem com quem que elas estão falando. Dá resultado? Aham. Claro que dá resultado. Por quê? Porque o personagem, aquele personagem com quem a gente fala, ele ama essas coisas. Ele ama as coisas. Ele ama essa idiotice, esse jogo de loucura. Beleza? Entendido aqui? Passemos. Um exemplo de ciclo de compra do discurso como gente, eu já falei isso, mas vou falar de novo, né? Eu falei sobre o produto, eu falei sobre o produto pelo discurso. Você estava no palco ali no Instagram, a Deise estava no Instagram, a Mariana estava no Instagram, né? A Emanuele está na mentoria, o Gustavo também está na mentoria. Aí vocês julgaram, opa, eu acho que isso aqui faz sentido. É bom que isso esteja no meu roteiro. Vou colocar. Vou colocar no meu roteiro e agora você está vivendo o personagem no palco. O ciclo se repetiu. O ciclo aconteceu. O ciclo de compra está acontecendo aqui, exatamente. Eu falei sobre o produto. Você estava no palco. Você julgou bem. Você colocou no seu roteiro. E agora tu está vivendo isso aqui. Tá? Então, a tua comunicação, ela precisa ter como base esses 3 pontos. Que é, vamos lembrar aqui novamente disso aqui. O personagem, o crítico e o roteirista. Você fala com essas 3 pessoas sempre que você abre a boca, ok? Produzir conteúdo é falar com essas 3 pessoas. Não tem como falar só com o roteirista. Não tem como só falar com o personagem. Tirar essas pessoas do jogo é quebrar a personalidade humana. Como que você fala só com o personagem? Não tem como, a pessoa está fazendo juízo. Beleza? Uma pessoa que, por exemplo, vive só no personagem, quem que tem que ter consciência disso? Vocês aqui, tá? Vocês aqui têm que ter essa consciência. Quem vive só com o personagem no palco, normalmente está temperado de merda. É scrollando o dia inteiro no Instagram, é guloso, é luxurioso. Porque esse cara é incapaz de fazer juízo e é incapaz de planejar a vida dele. Beleza? Então, quando você discursa, quando você abre a boca no Instagram, você fala com essas 3 pessoas. Maravilha? Então vamos lá. A sua comunicação ela precisa ter como base esses 3 pontos. Precisa. Uma presença agradável que atrai o personagem. Ok? Então, quando as pessoas falam assim, posicionamento, vestimenta, né? Você tem que se vestir de terno, tem que fumar charuto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que é que essas pessoas estão dizendo? Tenha uma presença agradável. Porque a presença agradável atrai o personagem. O que que é uma presença agradável? Pô, se vestir bem, né? Ser limpo, né? Ser limpo. Tô brincando. Sorrir, né? Estética, arte, vestimenta, retórica, a arte de falar bem, por exemplo.
Isso faz com que uma pessoa. Existe uma coisa, e aí eu vou deixar. Eu nem coloquei isso aqui no slide, mas uma coisa para vocês estudarem. Uma coisa chamada small talk. Small talk. Falei agora que nem um americano. Estudem sobre isso. Capacidade de pequenas conversas. Você tem que ser capaz da arte do somebody love, do desenrolo, da pequena conversa, daquela conversa que mantém a atração, digamos assim, no primeiro momento, tá? Uma boa comunicação tem a esperança invencível, porque a esperança invencível atrai o roteirista. Vocês lembram mais uma vez do desenho? O roteirista, ele é atraído por uma esperança. Ele faz planos, no roteiro dele precisa ter uma esperança. Ele tem esperança que, por exemplo, para ele chegar mais cedo no trabalho, ele tem que comprar um carro, comprar uma moto, porque ele não quer passar 2 horas dentro de ônibus, pegando trânsito, sentindo o cheiro de gente suada. A esperança dele está no carro. Vamos supor, eu sou uma loja de carro agora. Para quem que eu falo? Como que eu comunico? Falando com a esperança desse cara, pô. Cara, qual que é a esperança de um cara que não tem carro? Pensem sobre isso. Eu não tenho um carro, por exemplo. A minha esperança, sabe qual é? É ir ao mercado e não ter que trazer as compras na mão. Eu não tenho um carro, mas é porque eu vendi meu carro, porque eu quis mesmo. Eu falei, cara, não preciso de carro, né? Eu tava só tendo custo. Eu falei, não preciso de carro. Aí vendi o carro. Percebe? A minha esperança é essa. Eu falei, cara, eu preciso ir no mercado sem trazer as compras na mão. Eu tenho maior preguiça, cara. Apesar do mercado ser perto. Entende? Fazer as coisas mais rápido, né? Ah, eu produzo conteúdo, por exemplo, para. Eu falo sei lá, acho que a Carolina tá aí, é terapeuta. Fala com a esperança das pessoas, pô, entendeu? O que que é uma esperança invencível? Só é possível ter essa esperança invencível em algo que é invencível. Se a tua esperança, e aqui é muito importante você, enquanto produtor de conteúdo, saber que é impossível separar a obra do autor. Eu acho que eu falei isso em alguma aula, eu não lembro de que eu falei isso. Não tem como separar a obra do autor. Se você vive uma vida onde a tua esperança está nos bens materiais, tu vai levar os teus alunos para os bens materiais. Olha lá o Thiago Finch. O Thiago Finch comunica o quê para o personagem dele? Quem é o personagem, por exemplo, do Thiago Finch? O personagem do Thiago Finch ama o quê? Onde está a esperança do personagem do Thiago Finch? Quais são os juízos do personagem do Thiago Finch? Eu estou citando ele porque ele é um dos maiores do nicho, né? Do nicho de marketing digital. Mas eu estou falando no nicho geral, tá? Isso não é um ataque, isso é um diagnóstico, ok? Qual é a crença do personagem do Thiago Finch? Ter dinheiro vai mudar a minha vida para sempre. A- e lembrei dessa frase: a fé é o fundamento da esperança. Se tu acredita que ter dinheiro vai mudar a tua vida, a tua esperança vai estar nisso. Se tu acredita que ter dinheiro vai, que ter o carro, que ter muitas mulheres, isso é onde você tem que estar, a tua esperança vai estar aí. E o teu personagem vai viver isso aí no palco, porque é isso que tu ama. Beleza? Só é possível ter uma esperança invencível em algo que é invencível. Daqui a pouco a gente vai passar por cada uma das partes. E o terceiro bom pilar, ponto, de uma comunicação é luzes que vêm de dentro. O que que é isso? Luz que vem de dentro atrai o crítico. Por quê? Lembrem lá, o crítico, essa pessoa é responsável por fazer juízos sobre a vida. Ok? Crenças. O que que você precisa enquanto luz que vem de dentro? Encontrar ser capaz, enquanto produtor de conteúdo, ser capaz de encontrar as crenças erradas e mostrar as certas. Por exemplo, produzir conteúdo não é fazer hook. As pessoas acreditam, elas têm uma crença, elas creem que fazer hook, mexer na legenda, é produzir conteúdo. Isso está errado. Não é. Faz parte, mas a parte não é maior que o todo. Ok? Então, você, enquanto pessoa que se posiciona produzindo conteúdo, precisa falar com essas três pessoas.
Precisa ter uma presença agradável, e aqui não é que você tem que se vestir da melhor forma, ter a melhor foto de perfil, né? Cara, uma presença agradável, sem tanta sujeira. A sujeira sei lá, bom, belo e verdadeiro, tá lá, né? Belo, né? Tá lá. Ela tira a pessoa, não é isso? Não é legal de ver. Por outro lado, você tem que ter uma esperança invencível para atrair o roteirista da pessoa com quem você está falando, pô. E colocar nela a esperança correta, tá? E você tem que ter luz que vem de dentro, porque isso vai atrair o crítico. Vai atrair, o crítico vai atrair a pessoa que tem crença errada e você está mostrando a certa. Beleza? Por exemplo, presença agradável. São duas mulheres que, se você parar para olhar mesmo assim, sem sacanagem, elas parecem. Calma aí que os estão me ligando aqui. Só um minuto, gente. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Sem sacanagem. Essas meninas parecem, de um certo modo, se você tirar ali as tatuagens, por exemplo, da MC Pipoquinha, a fisionomia é parecida. Mas qual que agrada mais? Não tô falando qual que é mais rica, eu não tô falando qual que é mais pobre, eu não tô falando isso. Tô falando qual agrada mais. Olhando assim, de cara. Então, quando você vê, quando vocês pensarem em ter uma presença agradável para atrair o personagem, é isso aqui. Entende? Por exemplo, você vai gravar uma aula. Cara, tenha pelo menos um cuidado ali, entende? O mínimo de cuidado. Coloca uma boa câmera, né? Rafael, a melhor câmera que eu tenho é essa, não tem problema, eu não tô falando isso. Porque isso aqui também não pode servir para. Eu não tenho, então não vou fazer agora, né? Não, não é isso. Coloca uma boa câmera, se vista direito, fale direito, se porte direito, ok? Quem já participou de call de venda comigo aqui sabe que eu não entro, que eu entro de terno normalmente. Claro, mas é óbvio, isso atrai o personagem. Entende? Atrai a outra pessoa que está me vendo. Imagina eu entro desleixado, ok? Presença agradável. Como que você faz isso? Minimamente. Tá lá na aula de construção de repertório, que eu falei na primeira aula, na partinha de construção de repertório. Tem que ter repertório, tem que olhar ali, ter minimamente o senso estético da coisa. Entende? Você percebe que o meu cenário é simples, pô. O que que tem no meu cenário? Tem três quadros, uma medalhinha e tem um vidro ali que eu escrevo. Tem nada demais, mas também não tá imundo, entende? É uma presença agradável, sei lá, de algum modo. Não tá cheio de coisa, cheio de penduricalho, não, tá ali, normal. Beleza? Presença agradável. Aqui que é muito importante. Esperança invencível. Lembrem que isso aqui é um curso sobre produção de conteúdo. A gente atrai o roteirista com uma esperança invencível. E vamos lá. A fé é o fundamento da esperança, não é? Se você fala para aquele. A fé é o juízo que a pessoa tem, né? Então, por que que falar sobre dinheiro no Brasil dá tão certo? Porque o juízo do brasileiro está nisso. Então, a esperança dele também está. Mas você não pode dar aquilo que aquela pessoa quer. Você tem que dar aquilo que ela precisa. Esse é o grande diferencial de quem produz conteúdo. Dar aquilo que a pessoa precisa. A pessoa tem que entender isso. E vocês têm que entender isso. Beleza? Vamos lá, vamos falar de sentido de vida. O que que é sentido, né? Sentido uma reta que aponta para algum lado, certo? A vida ela tem um fim, que é a morte, um fim material. Se a tua esperança não está, o que que é esperança invencível? É uma coisa que vence o que mata a vida. Por quê? Quando a gente morre, a gente é vencido, não é? O nosso corpo foi vencido, morreu. O que que vence a morte? O que que passa a morte?
Se a tua esperança não está naquilo que toca e ultrapassa a vida, ou seja, se ela está em coisas que têm finitude, ela não é invencível. O que isso quer dizer? A matéria toca e ultrapassa a vida? O dinheiro toca e ultrapassa a vida? Ou quando você morre, é aquela velha frase, né? Tu não leva dinheiro pro caixão, né? Na verdade, tu pode levar o dinheiro pro caixão, tu não leva para outro canto. O carro toca e ultrapassa a vida? Casa, terno caro, toca e ultrapassa a vida? Não. Por quê? Porque eles só vão até onde a vida acaba, né? Até a morte. Depois disso, não tem como passar. A matéria não passa para lá. Se a tua esperança enquanto produtor de conteúdo estiver nas coisas materiais, você vai, eu não queria usar essa palavra, você vai acabar com a vida da tua audiência. Acabar com a vida da tua audiência. Tu vai vender pra cacete, mas tu vai mandar 1 milhão de alma pro inferno. Entende? Não é pouco, não. É muito. Muita alma vai abaixo nessa brincadeira. Beleza? Por quê? Porque a tua esperança tá no dinheiro. E aí tu coloca isso na cabeça das pessoas. Ganhar dinheiro errado? Não. Mas a tua esperança não pode estar nisso. A tua esperança tem que passar para além da vida. Ok? E luzes que vêm de dentro. Porque isso atrai o crítico. E aqui eu coloquei uma imagem, eu pedi para a IA gerar uma imagem, que é a seguinte. Eu tinha uma imagem, mas eu acho que essa aqui até ficou melhor. Vamos relembrar aqui a luz que vem de dentro, né? O crítico, na verdade. Vamos relembrar aqui o crítico. O crítico é aquele cara que faz juízos, não é isso? Que tem as suas próprias crenças. Crenças erradas, crenças certas, não é isso? Quando a gente fala com uma pessoa, quando a gente quer falar sobre as crenças de uma pessoa, ou quando a gente quer, por exemplo, olhar para as nossas próprias crenças e tentar entender o que que é uma crença errada, o que que é uma crença certa, quem tem filho aqui vai entender. Quando o seu filho tenta botar a mão na tomada, vamos lá, vamos voltar para o desenho. Quando o seu filho tenta colocar a mão na tomada, o filho, o personagem, tenta colocar a mão na tomada. Aí ele toma um choque. E o roteirista dele fala: opa, tomar choque é ruim. Não vou mais colocar a mão na tomada. Quando o teu filho tenta. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, um fato interessante. Eu tentei tirar, eu não conseguia puxar da tomada o fio da sanduicheira, né? Da misteira, como vocês chamam aqui no Sudeste. Eu tentei tirar com um garfo, fazendo uma espécie de alavanca. Imagina, meu pai deu um tapa na minha mão, forte, muito forte. Eu nunca esqueci essa cena. O meu personagem tentando tirar um fio colocado na tomada, né, com um garfo, com um metal, fazendo uma alavanca porque eu não tinha força para puxar. O que que a partir daquele momento eu entendi? A minha crença foi: eu não posso fazer isso. Porque se eu colocar isso aqui no meu roteiro, o meu pai me bate, não necessariamente nesse sentido, né? Eu vou tomar um choque. Eu entendi que eu ia tomar um choque. Beleza? Só que, naquele momento, quando eu tentei tirar o fio da tomada com um garfo, quando eu tentei tirar um fio da tomada com o garfo, porque eu não enxergava, porque a minha crença era de que eu ia conseguir só tirar o fio da tomada. Eu não tinha juízo de que eu ia tomar choque. Quem foi que iluminou o meu caminho? O meu pai. Por meio de quem? De Deus. E aí, se você não é, eu acho que não tem ninguém aqui que seja ateu, mas é assim que a vida funciona. Então, você, enquanto produtor de conteúdo, como que você fala com um crítico das pessoas, com a crença das pessoas? Iluminando essas crenças. Fala, cara, isso que tu tá falando é errado. Não é assim que funciona. Rafael, eu quero construir uma página de captura para fazer um lançamento. Qual o problema? É a mesma coisa. Qual a primeira coisa de uma página de captura? Uma promessa, não é? Uma promessa com base em quê? Numa crença. Que promete, não é? Que promete que a pessoa vai entrar no palco, no CPL. E que, no CPL, e que o CPL vai ser bom, que são as lives de lançamento, né? Desculpa os termos técnicos. E que o CPL, que as lives de lançamento vão ser boas.
Não é isso? O que que é um lançamento? É isso ou não? Você promete uma coisa com base numa crença da pessoa para que o personagem dela entre no palco no dia da live, te coloque no roteiro dela e compre o teu produto. É isso ou não é lançamento? Isso é ou não é ação de venda, produção de conteúdo? Claro que é. Como que esse maior aqui, eu coloquei representando um produtor de conteúdo. Como que você, enquanto produtor de conteúdo, quer iluminar os passos da tua audiência se as crenças que tu tem não estão corretas? Se a esperança que tu tem não está no canto certo? É impossível. É impossível. Ao invés de iluminar a reta inteira, que é a função do produtor de conteúdo, tu vai iluminar até aqui, ó. Porque a tua esperança, ela está iluminando só até aqui. Ela só entende até aqui. Ela não entende depois. Então, qual é a função do produtor de conteúdo quando ele fala com o crítico? Iluminar os passos da audiência, de acordo com as suas crenças. Meu amigo, isso está errado. Só que para você ser capaz de falar que uma coisa está errada e mostrar a certa, você precisa saber qual a certa e saber qual é a errada. Entende? Você tem que ser capaz de falar com esse cara aqui no passado. Quem é esse cara aqui no passado? Você mesmo. Por exemplo, me dê um exemplo prático, Rafael, claro. Dou vários. Começar uma página de captura falando descubra é ruim. Quem que sabe isso? O crítico. Por quê? Porque em algum momento eu escrevi isso, isso foi pro ar. O meu roteirista escreveu, perdão, né? O meu roteirista escreveu, tá lá. Aí foi pro ar. Aí eu julguei isso. Falei, cara, não tá convertendo essa merda. Escrever páginas de captura começando. Descubra como ser um psicólogo de sucesso. É uma merda, porque não funciona, descubra. Por que que não funciona? Não funciona. Eu entendi que não funciona. Aí, agora, a próxima página de captura que eu vou escrever, não tem mais o descubra. Não está mais nos meus planos o descubra. Aí eu escrevo outra. Aí funcionou. Eu falei, pô, opa, isso aqui funcionou. Agora, eu sei que funciona, coloco nos meus planos de novo. Aí eu escrevo, não funciona. Eu falei, ih, o que é que eu fiz? Isso é ou não é a vida na internet? Você produz um conteúdo, você vê se ele foi bom, você repete. Se foi ruim, você não repete. Isso é ou não é a vida na internet? E quando você produz um conteúdo, você está falando com isso aqui da pessoa, com um bem, que pode ser um café, que pode ser faça uma página de captura em 5 minutos, que pode ser descubra como vencer a ansiedade em um dia. É um bem, tá? Entendido? Luz que vem de dentro. Um produtor de conteúdo, ele tem que ser uma presença agradável, que transmite uma esperança invencível e que é capaz de enxergar o que outras pessoas não enxergam. Isso é produzir conteúdo. É assim que o ser humano funciona. O ser humano funciona dentro dessas três personalidades, que é personagem, crítico e roteiro, que são atraídos por um bem, que normalmente é um bem material, materialista demais, que se ficar só na matéria, você vai foder com a cabeça da sua audiência. Me perdoa a palavra. Você tem que ser capaz de olhar. É aqui que está o ponto. Isso aqui é muito importante. Você tem que ser capaz, enquanto produtor de conteúdo, de falar isso é certo, isso é errado. Ok? Isso é certo, isso é errado. E direcionar o roteiro dessa pessoa, pô. Cara, não faz isso, tu vai se afundar. Se tu colocar a tua esperança num carro, por exemplo, as pessoas que entram aqui na mentoria, é, é óbvio que elas vão conseguir vender mais, fechar contratos. É só fazer, tá lá, é fórmula de bolo. Se você liga 30 vezes num dia, eu duvido que você não faça uma reunião. Duvido. Se você fizer certo, eu duvido. É matemático, ok?
Falei, beleza, mas pra que que essa merda existe? Tu vai ganhar dinheiro, beleza. E aí? E aí? Qualquer idiota ganha dinheiro no mundo digital. É só vocês verem. Assiste aquele vídeo lá do Felca que ele começa falando que meninos de 13 anos estão falando sobre empreendedorismo e fazendo dinheiro. Aquilo é verdade? É verdade. Qualquer idiota ganha dinheiro. Mas o dinheiro, ele para aqui, ó. Ele não ultrapassa. Entende? Ele não ultrapassa. Qual que é a função do produtor de conteúdo? Fazer ultrapassar. Fazer com que aquilo que está tocando as coisas ou morrendo aqui sirva para que a pessoa enxergue que existe uma vida depois. Tu vai ganhar mais dinheiro? Vai. Legal. E aí, quem mais? Tu vai fechar bons contratos? Provavelmente. E quem mais? E aí? Valeu, Mariana. Até mais. A aula vai ficar gravada na plataforma. Entende? Então, a produção de conteúdo, ela é isso. Ela é ser uma presença agradável por meio da estética, por meio da comunicação, por meio da, da roupa, enfim, de tudo, que transmite uma esperança invencível. Ou seja, você vai prometer o quê para o seu paciente? Para o seu ouvinte ali, né? Uma esperança invencível, pô. Cara, tu vai vencer essa porra, entendeu? Se tu quer fechar mais contratos e tu tá achando que o meio é o meu produto e tu quer colocar isso no teu roteiro, coloca. Eu não tenho dúvida que tu vai fechar mais contratos. Esperança invencível, que não para no dinheiro. Não para no dinheiro, pô. Entende? E que é capaz de enxergar o que as outras pessoas não enxergam. Qual que é a grande diferença dos grandes produtores de conteúdo, daqueles produtores de conteúdo que conseguem construir uma empresa ou que é capaz de solucionar problemas? O que que, por exemplo, um psicoterapeuta faz num, num consultório? Não é isso aqui? Ele é uma presença agradável que transmite uma esperança invencível e que é capaz de enxergar o que o paciente dele não enxerga. Não é isso aqui que um psicoterapeuta faz, um psicólogo faz no consultório? Por que que a gente não pode fazer enquanto copywriter, construindo as nossas campanhas? Por que que a gente não pode fazer enquanto gestor de tráfego, vendendo anúncio, subindo anúncio? Como que vocês fecham clientes, por exemplo? Sendo uma presença agradável que transmite esperança invencível e que é capaz de enxergar o teu cliente não enxerga. Simples. É assim que funciona o ser humano. O ser humano não funciona feito um idiota como as pessoas estão fazendo por aí. Hulk, gancho, essas porras, entendeu? O ser humano é outra coisa. Produzir conteúdo não é isso aí. Dinheiro não é importante nesse grau que as pessoas acham que é. Dinheiro serve para outra coisa do que elas acham que serve. Desconstruindo as crenças e mostrando por quê. Entendeu? Não, não é isso. Então percebe que quando a gente está falando de funcionamento do ser humano, isso se aplica a tudo, cara. Tudo, tá? Tudo. Desde construir uma campanha de vendas, até uma call de vendas. Como que a gente começa uma call de vendas? Como que a gente normalmente começa uma conversa, small talk, assim? Hoje eu entrei no Uber, tinha lá o seu Edson, eu acho. A gente conversou bastante, assim. Aí, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Quem chuta? Quem chuta? A primeira coisa que eu falei. Alguém? Cumprimentou, deu bom dia. É, boa tarde, mas depois. O que que normalmente a gente faz? Sim. Puxa qualquer assunto corriqueiro, Mas como tipo que normalmente a tempo, gente puxa assunto? Falando do quê? Cadê? tempo. Alguém falou. Exatamente, do tempo. Exatamente. Eu falei, rapaz, Cachoeiro tá quente hoje, né? Porque aqui tem feito frio e aqui não é de fazer frio tanto quanto tá fazendo, né? Primeira coisa que eu falei.
Oi, boa tarde, senhor. Tudo bem? Rapaz, tá... cachoeiro tá quente hoje. O sol apareceu. Eu acho que o trajeto durou 20 minutos. Aí ele me contou que vendeu o livro durante 32 anos. Me mostrou onde que tem um sebo aqui na cidade, porque é uma cidade que, apesar de ser uma cidade com milhares de habitantes, centenas de milhares de habitantes, ela não tem muitas essas coisas, assim, é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, Fortaleza. Me falou que terminou a carreira dele vendendo disco diamantado para cortar pedra, porque aqui a gente tem o Cachoeiro de Itapemirim é o centro de granito do Brasil, né? E que ele se aposentou porque teve um câncer de próstata. Mas tudo começou como? Com uma presença agradável. Tudo funciona assim. Desde uma conversa no Uber até uma grande campanha de vendas. Um documentário de vendas que você vai fazer funciona desse modo. Pega lá, por exemplo, depois a gente pode fazer uma aula sobre isso na mentoria, campanha de vendas do Ítalo Macilli. Presença agradável que transmite uma esperança invencível e é capaz de enxergar o que as outras pessoas não enxergam. É ou não é assim? Sei lá, tá lá. As artes são bonitas, né? A identidade visual é bonita. Transmite uma esperança invencível, né? Pega lá os criativos da Sim, por exemplo. Ou pega os criativos de outra campanha que ele fez, que eu não tô lembrando agora. A música transmite uma esperança, né? Que ele vai pegando o personagem ali, né? O personagem ele é pego pelos sentidos, né? Então, quando a gente está falando de produção de conteúdo, muito o sentido ele é sempre aguçado, né? A visão, o tato, o paladar. No caso aqui das redes sociais, né? Das telas, é a visão e a audição, né? E o tato também. O tato também entra, né? Toque aqui, né? Então, é, por exemplo, um vídeo com muitas transições ou muito bem editado chama a atenção, assim? Porque a nossa visão, a gente é atraído pelo bem, lembra? E uma coisa só pode ser boa, lembra lá, ó, bom, belo e verdadeiro. Não é isso? O bem só pode ser bem se é um bem, né? Se ele for bom, belo e verdadeiro. Então, quando uma coisa é muito bonita, assim, caraca, chama a atenção, não chama? Depois olhem lá o documentário que eu coloquei na primeira aula que eu mandei o link no grupo, sobre o documentário Mil Vidas em Uma, que eu desenhei. Tá lá. O Thiago, né? Presença agradável que transmite uma esperança invencível e é capaz de contar, de enxergar o que as outras pessoas não enxergam. É assim que funciona o ser humano. É assim que, por exemplo, você produz conteúdo e cria grandes campanhas. De campanhas pequenas a campanhas médias a campanhas grandes. Tá? É isso. Batemos uma hora de aula, aproximadamente. Alguma dúvida? Algum comentário? Nada? Então, perfeito. Esta foi a nossa aula sobre o funcionamento do ser humano, como que nós podemos aproveitar, entender, obviamente, isso, né? Então, você imagina uma pessoa que entende isso e, e utiliza isso para fazer um mal, assim. Pensa aí. Que vende só, por exemplo, o materialismo, né? Essa pessoa faz muito mal. Muito mal. Porque esse é o funcionamento do ser humano. Perfeito? Então é isso, meus jovens, minhas jovens, que só tem mulher aqui. Até a próxima aula na quarta-feira. Semana que vem a gente tem aula 3. Eu acho que é sobre YouTube, não é? Sobre o YouTube. A gente vai entrar em uma coisa mais técnica ali do YouTube, como que funciona, né, essa questão.
do YouTube. As aulas ficam gravadas dentro do portal da mentoria e também dentro do portal do Discurso Como Gente. Ok? Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus.